bom dia para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8h31. Pronto para conferir comigo os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 26 de dezembro, nesse primeiro dia útil após o Natal, inclusive. Eu espero que você tenha aí aproveitado com os seus, vivido um dia de bênçãos no 25 de dezembro. Vamos começar olhando para tudo que vai ser assunto nesta terça-feira. Segunda etapa da reforma tributária mudará regras do imposto de renda. Passagens aéreas atingem maior valor em 13 anos, com demanda em alta e combustível ainda caro. Maior caravana de imigrantes da América Central deixa o sul do México rumo aos Estados Unidos. As imagens são fortíssimas. E a gente vai mostrar também uma história de vitória após muita persistência. Aos 45 anos, o homem paga a faculdade de Direito com o dinheiro da venda de água pelas ruas de Fortaleza. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E para abrir essa terça-feira pós-Natal, vamos viajar para Belo Horizonte, Minas Gerais. Você acompanha agora imagens da região próxima ao centro da cidade. Por lá agora faz 23 graus e essa temperatura deve subir sim quase 10 graus, gente. Os termômetros podem chegar aos 32 graus hoje. Mas a gente já avisa que pancadas de chuva são esperadas sim na parte da tarde e também à noite. Por isso, quem quiser aproveitar o sol deve correr, porque ele vai ficar só na parte da manhã mesmo. Essas nuvens que a gente vê se aproximar, elas devem cobrir o céu na parte da tarde em diante. Se você é da região, está aí se preparando para sair de casa e voltar só no final do dia, não esqueça o guarda-chuva, pois você vai precisar. E após a aprovação da primeira fase da reforma tributária, promulgada no dia 20 de dezembro, o Congresso se prepara para a segunda etapa, que vai mudar as regras do imposto de renda. Vamos ver. A PEC da reforma tributária já aprovada traz um prazo de 90 dias para que as propostas de mudanças na taxação sobre a renda sejam enviadas ao Congresso Nacional. Segundo especialistas, essa será uma oportunidade de corrigir distorções e promover mais justiça no sistema de impostos brasileiro. Atualmente, o maior peso dos impostos se concentra sobre o consumo no Brasil, o que penaliza os mais pobres. Isso é algo que a reforma tributária não alterou. A reforma do imposto de renda ainda não foi divulgada pela área econômica do governo Lula. Entre os temas debatidos nos últimos anos e que podem ser objeto de mudança estão taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas para pessoas físicas, alíquotas maiores do imposto de renda para quem ganha mais, imposto de renda das empresas, a chamada pejotização, limite de isenção para pessoas físicas e abatimentos para saúde, educação e idosos. Parte da discussão já foi antecipada por meio da taxação de offshores e dos fundos exclusivos. O governo também aprovou mudanças nas regras dos juros sobre capital próprio, uma forma de distribuição dos lucros de uma empresa de capital aberto aos seus acionistas. Ao contrário da reforma tributária sobre o consumo, o caso da renda não é necessário o envio de uma proposta de emenda constitucional. Projetos de lei são suficientes e, com isso, a necessidade de votos será menor para sua aprovação. E as passagens aéreas para viagens entre cidades brasileiras ficaram mais caras, atingindo, gente, o maior valor desde que a análise passou a ser realizada em 2010, ou seja, em 13 anos. A alta demanda e o combustível mais caro contribuíram para esse aumento. Vamos ver. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o aumento foi de 35,24% no período entre janeiro e novembro de 2023. A última pesquisa da ANAC, divulgada, aponta um preço médio de R$ 741,47 no mês de outubro. No mesmo mês do ano passado, o preço médio dos bilhetes era 10,8% menor, sendo vendido a R$ 669,12. Uma das causas desse aumento é a baixa oferta em um momento que a demanda é grande por causa das férias escolares e da estação quente, onde também aumenta a procura por destinos de praia. Um outro fator que contribui para essa elevação nos preços é a cotação do querosene, que apresenta uma variação de 29,35%. O setor, que ainda sofre com os reflexos da pandemia, viu um aumento na busca por passagens, mas não se recuperou completamente. Com as passagens custando mais, o governo precisou encontrar uma alternativa. O Ministério de Portos e Aeroportos disse se comprometer a, entre outras coisas, abaixar o preço do querosene de aviação. Por outro lado, o plano das companhias aéreas é oferecer passagens mais baratas durante um período,
aumentar o número de lugares ofertados e oferecer destinos com valores abaixo de R$ 199. Bom, e hoje, dia 26 de dezembro, é aquele período entre Natal e Ano Novo em que as cidades ficam mais vazias, já que muita gente está viajando. Aqui em São Paulo, a Prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos para os carros de passeio. Essa suspensão começa a valer a partir de hoje e vai até o dia 6 de janeiro de 2024. Vale lembrar que a restrição da circulação continua valendo normalmente para os veículos pesados. Casos de abuso em ambiente virtual têm aumentado, gente, infelizmente a cada dia. O mais recente foi o da jovem mineira Jéssica Canedo, que tirou a própria vida após a divulgação de notícias falsas e a proliferação do ódio contra ela. Esse caso ele mostra o quanto o debate sobre a regulamentação das redes sociais é um assunto crucial, principalmente no governo. Já é de conhecimento comum que as redes sociais é um ambiente amplo com muita diversidade e principalmente liberdade. Mas de uns anos para cá, o universo digital tem se tornado cada vez mais perigoso. Fake news, mentiras ou até mesmo o hate, ou seja, distribuir ódio gratuitamente, são as ferramentas que muitas pessoas se escoram para tentar desmoralizar alguém ou debochar de algum assunto sério. Como foi o caso da jovem mineira Jéssica Canedo, de 22 anos. Após mentiras vinculadas por uma página com milhões de seguidores, onde era colocado que Jéssica estava tendo uma relação com o humorista Whindersson Nunes, muitos internautas reagiram com ódio contra ela. Ambos, porém, negaram a autenticidade das mensagens, alegando serem fake news e afirmaram que não se conheciam. Mas, não surtindo efeito, Jéssica decidiu postar em suas redes sociais um texto sobre a situação, mas não foi ouvida e recebeu mais ódio ainda. Até a mãe de Jéssica foi às redes sociais para fazer um apelo, mas não adiantou de nada. Bom, gente, eu tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né, que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Hoje, a 4ª vez suicidar. Então, eu estou aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque a minha filha nem redes sociais ela tem. Os dedos apontados, o ódio e a insignificância fomentaram a morte da jovem mineira. Após esse caso, o debate sobre a regulamentação das redes sociais aumentou. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, citou o caso da Jéssica para defender a responsabilização tanto de quem propaga conteúdos falsos como das empresas responsáveis pelas redes sociais. Segundo o ministro, as tragédias como esta envolvem questões de saúde mental, mas também, e talvez em maior proporção, questões de natureza política. Silvio Almeida também comentou sobre o projeto de lei 2630 de 2022, conhecido como PL das Fake News, e que ele está parado no Congresso. A cada dia que passa, casos como o da jovem Jéssica estão mais próximos de acontecer e, com isso, o Brasil precisa urgentemente debater esse assunto. O texto pode, se aplicando de maneira correta, representar um avanço contra a violência que vivenciamos atualmente, principalmente dentro das redes sociais. E veja a seguir, maior caravana de imigrantes da América Central deixa o sul do México rumo aos Estados Unidos. E a gente vai mostrar uma história de vitória após muita persistência. Aos 45 anos, homem paga a faculdade de Direito com o dinheiro da venda de água pelas ruas de Fortaleza. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa terça-feira, 26 de dezembro, para você. O avião com passageiros da Índia, retido na França, decolou rumo a Mumbai nesta segunda-feira. A aeronave foi retida após uma denúncia anônima de que os passageiros eram vítimas de uma rede de tráfico de pessoas. O avião, um Airbus da empresa romena Legend Airlines, que seguia dos Emirados Árabes para Nicarágua, foi bloqueado em uma escala para reabastecimento. A aeronave partiu com 276 dos 303 passageiros inicialmente a bordo. Do contingente inicial, 25 solicitaram asilo na França e 2 foram retidos para interrogatório, embora tenham sido liberados pouco depois, de acordo com fontes judiciais. Entre os demandantes de asilo estão 5 dos 11 menores desacompanhados do voo. Uma fonte próxima à investigação disse que provavelmente eram trabalhadores indianos nos Emirados que pretendiam chegar à América Central. De lá, tentariam seguir para o norte e entrar de forma irregular nos Estados Unidos ou no Canadá. Centenas de imigrantes começaram uma caravana em direção aos Estados Unidos. Os imigrantes partiram do sul do México em busca de melhores condições de vida para fugir da violência das gangues e também do tráfico de drogas. Um dos organizadores disse que o Estado mexicano não deixa outra escolha senão caminhar pela estrada costeira e avançar o máximo possível. Os organizadores afirmam que o grupo é formado por migrantes de 24 nacionalidades, entre elas africanas e chinesas. A caravana começa depois de o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciar um acordo com os Estados Unidos para conter ainda mais o fluxo migratório no México. O presidente também reportou a visita na próxima quarta-feira de uma delegação americana de alto nível para tratar da situação extraordinária da imigração. López Obrador anunciou que, basicamente, se tratará de tomar medidas para reforçar a dissuasão dos migrantes no sul do país. O presidente mexicano reconheceu que o fluxo de imigrantes aumentou, um fenômeno que expõe o seu colega americano Joe Biden a fortes ataques da oposição antes das eleições presidenciais de 2024. Nas últimas semanas, a Polícia de Fronteira americana relatou cerca de 10 mil travessias por dia, um ritmo mais intenso do que nas semanas anteriores. E agora a gente fala sobre a Nigéria, onde uma outra fuga em massa foi registrada em uma região onde ataques mataram mais de 160 pessoas. Mais de 300 ficaram feridas. Essas imagens são de famílias inteiras fugindo de casa na região de Bokos. Os moradores estão com medo de novos ataques de grupos armados. Entre sábado à noite e esta segunda-feira, várias aldeias do estado de Plateau, no centro da Nigéria, foram alvos desses grupos. De acordo com um balanço atualizado, nesta segunda, mais de 160 pessoas morreram. Mandei Kassá, presidente do Conselho de Governo de Bokos, uma circunscrição que tem sido foco de tensões religiosas e étnicas há vários anos, destacou que as hostilidades começaram no sábado e continuaram nesta segunda pela manhã. Kassá afirmou ainda que mais de 300 pessoas ficaram feridas. Ele relatou que grupos armados atacaram não menos de 20 vilarejos. No domingo, o governador do estado de Plateau, Caleb Mutfwang, qualificou a ação de bárbara, brutal e injustificada. Em sua conta na rede X, a ONG Anistia Internacional reagiu a essa onda de violência, estimando que as autoridades nigerianas sempre falharam em seus esforços para acabar com esses ataques frequentes no estado de Plateau. As populações das regiões noroeste e central da Nigéria vivem aterrorizadas pelos ataques de grupos jihadistas e facções criminosas que saqueiam as aldeias e matam ou sequestram seus moradores. E olha só, parentes de israelenses mantidos como reféns pelo grupo Hamas em Gaza interromperam o discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quando ele afirmava que precisava de mais tempo para cumprir a promessa de resgatar todas as vítimas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve diante do parlamento nesta segunda-feira em uma sessão especial. Mas seu discurso aos colegas foi interrompido por parentes de israelenses mantidos como reféns pelo Hamas em Gaza. Sob os gritos de agora, os familiares cobravam que fosse cumprida a promessa de resgatar todos os sequestrados no ataque sem precedentes lançado pelo movimento islamista palestino em 7 de outubro. Eles levaram cartazes com frases como "e se fosse seu filho?" e 80 dias, cada minuto é um inferno.
Netanyahu disse que as forças israelenses precisam de mais tempo para libertar os 129 reféns, dos quase 240 iniciais. Uma trégua de uma semana no fim de novembro permitiu a libertação de 105 reféns, incluindo 80 israelenses, trocados por 240 palestinos que estavam presos em Israel. Mais cedo, o primeiro-ministro esteve no norte da faixa de Gaza, onde se encontrou com soldados e comandantes militares. De capacete e vestindo um colete à prova de balas, Netanyahu agradeceu os esforços das tropas e disse que a guerra não vai parar enquanto não alcançarem a vitória contra os que atacam as vidas israelenses. O ataque sem precedentes do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro deixou quase 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço baseado em informações divulgadas pelas autoridades de Israel. Os números divulgados pelo movimento islamista palestino afirmam que mais de 20.600 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza desde o início da ofensiva do exército israelense em represália. E após semanas sem notícias do opositor Alexei Navalny, uma porta-voz afirmou nesta segunda-feira que ele foi encontrado e está bem. O crítico ao regime do presidente russo Vladimir Putin foi transferido para uma colônia penal em Jarp, no Ártico russo. Jarp, uma pequena cidade de 5.000 habitantes, está localizada em Yamalya-Nenetsia, uma região remota no norte da Rússia. Fica para além do Círculo Polar Ártico e abriga várias colônias penais. Navalny, um ativista anticorrupção e grande inimigo do presidente Vladimir Putin, cumpre pena de 19 anos de prisão por extremismo, o que determina a detenção em uma colônia de regime especial. Nesta categoria, normalmente destinada aos condenados à prisão perpétua ou aos detentos mais perigosos, as condições de cárcere são mais duras. Um colaborador do opositor destacou que, desde o início, ficou claro que as autoridades queriam isolar Alexei, especialmente antes da eleição presidencial, prevista para março de 2024, quando Putin vai disputar uma nova reeleição. Novos protestos denunciam fraudes na Sérvia. Essa foi a 8ª noite consecutiva de manifestações. Milhares de sérvios se reuniram nesta segunda-feira em Belgrado para exigir a libertação dos manifestantes detidos no dia anterior durante um protesto convocado para denunciar fraudes nas recentes eleições legislativas e locais do país. Esta foi a 8ª noite consecutiva de protestos, que, ao contrário dos ocorridos no domingo, transcorreram de maneira pacífica, embora tenham começado com bloqueios de ruas na capital. O presidente sérvio, Aleksandar Vučić, denunciou que os distúrbios de domingo obedeceram a um plano e a Rússia acusou as potências ocidentais de interferência, sugerindo que poderiam estar por trás da explosão de violência. As eleições realizadas em 17 de dezembro deram vitória ao partido de Vučić com 46,7% dos votos, de acordo com a comissão eleitoral. Mas a oposição denuncia uma série de fraudes. Os oposicionistas foram às urnas unidos com o lema Sérvia contra a violência e obtiveram 23,5% dos votos. Um relatório preliminar de uma missão de observadores internacionais confirmou essas suspeitas e enumerou casos de compra de votos e cédulas falsas em várias sessões eleitorais. E trazemos agora uma história de persistência e vitória, que vai servir de inspiração para muita gente. Você vai conhecer o Dr. Antônio Furtado, um fluminense natural de Magé, que só agora, aos 45 anos de idade, deu início à carreira como advogado, depois de ter pago a faculdade vendendo água nas ruas de Fortaleza. Quem vai contar para a gente essa história é a nossa repórter Maria Clara Leite. Nunca desista dos seus sonhos. Essa é a frase que define a vida do hoje doutor Antônio, mais conhecido como Toninho Furtado. Essa frase aqui, ela me representa muito pelo seguinte, porque anos atrás eu tive depressão generalizada. Então, para mim, assim, é muito bom você conseguir se superar seus limites. Então, eu coloquei essa frase para a frase da minha vida. Na vida e nas redes sociais, ele é inspiração, exemplo de luta e perseverança. Diuturnamente, vem pessoas falando comigo no Instagram, através do direct, me informando que eu sou uma inspiração para elas, que vão começar. E eu sempre digo para continuar, para ter firmeza, sabe? Já teve um amigo que falou para mim, olha, não diga para ninguém que você fez a prova da OAB 8 vezes, porque isso vai te prejudicar na carreira. Mas não prejudicou.
Pelo contrário, o tornou símbolo de resistência. Antônio Furtado prestou 8 vezes o exame da Ordem dos Advogados até conseguir passar. Começou a carreira no direito agora, aos 45 anos de idade. E diz que, muito além da remuneração, exerce a nova função com o objetivo de ajudar o próximo. Quando você ajuda uma pessoa a conseguir uma aposentadoria, ou uma criança ali a conseguir um benefício, e você vai na casa dela ali, você não vê móveis, você não vê uma cerâmica, você vê que tem pouca roupa, que a geladeira está vazia, e você consegue um benefício para essa pessoa, você também está se alimentando espiritualmente. Não é só a remuneração física, não é só a remuneração em espécie, mas o que você ganha para com você mesmo. De família humilde, Toninho ingressou na faculdade com quase 40 anos de idade. Conseguiu bolsa de 50%, mas para completar o valor dos gastos que teria com os estudos, ele, que na época trabalhava como ajudante de pedreiro, passou a vender água nas ruas de Fortaleza. Oi, gente. Toninho Furtado aqui, tô aqui trabalhando, vendendo a minha água aqui. De ambulante a advogado. As fotos com beca, diploma e carteirinha da OAB em mãos lembram a trajetória de sucesso do vendedor de água, que virou doutor e resolveu inspirar. Todos têm uma história para contar. E quando determinada pessoa conta uma história de vida, uma história de dificuldade, uma trajetória assim, que tenha sido muito difícil, eu acredito que tem muita gente que vai estar se espelhando nessa pessoa, como eu já me espelhei em muitas outras pessoas. Então, eu acho que seria um desperdício se eu não contasse a minha história, porque ela pode, mesmo que eu não saiba, ela pode um dia inspirar alguém, ajudar alguém. A pessoa pensa assim, nossa, ele conseguiu com 45 anos de idade, eu posso conseguir também. Com certeza, uma história que vai inspirar, acaba de inspirar milhares de vidas de vocês que estão aqui assistindo a gente. Antes de encerrar essa edição, vamos ver como fica o tempo aqui na capital paulista. Nas imagens, você acompanha a região da Avenida Paulista, a mais paulista das nossas avenidas. Ponto turístico, comercial, palco de grandes eventos. Principalmente nessa época do ano. A gente vai ter o grande show da virada próximo final de semana. Palco também da tradicional Maratona da São Silvestre. A temperatura agora está em 26 graus. Por aqui, gente, também deve aumentar. Os termômetros devem chegar aos 29 graus. E assim como na outra cidade que a gente viu hoje, Belo Horizonte, a gente também tem previsão de chuva. Elas devem chegar no final do dia, derrubando essas temperaturas. A mínima prevista para hoje é de 19 graus, então já sabe. Quem for sair e voltar só no finalzinho do dia, não deixe de lado o guarda-chuva. Pegue ele, seu fiel escudeiro, nessa terça-feira. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. À 1 da tarde eu volto com um balanço das notícias dessa terça-feira, dia 26 de dezembro. Até já!